Esta é a história da luta de 5 irmãos que viveram sua breve vida no início da Idade Média, em um reino fictício onde hoje se situa a Dinamarca, no final do século V. Só que mais do que ser uma história de 5 irmãos, é também uma história do dia em que os céus descem à terra e a terra sobe aos céus. Do dia em que o mal desafia o bem, do dia em que o ódio vence o amor, a paixão e a felicidade, ainda que por pouco tempo. Tudo começa no reino de Dunokondor, no ano de 489, quando o reino estava sob liderança do rei Dante Lobino, um rei justo, íntegro em seus princípios, mas, acima de tudo, implacável em suas decisões. Não temia nenhum inimigo, mas sabia que para manter a hegemonia do reino em meio de suas províncias, era preciso conhecer e respeitar os inimigos, pois havia aprendido de seu pai, o antigo rei, que subestimar o inimigo leva a descuidos fatais. Dante Lobino, assim como muitos reis da antiguidade, tinha uma fraqueza, mas que no seu caso podemos denominar sorte: as mulheres. Não que estas sejam em si mesmas fontes de fraqueza, mas sim que os homens poderosos costumam se perder por elas. Havia o rumor em Dunokondor de que o reino seria invadido por inimigos desconhecidos, sendo assim denominados pelos súditos do reino de os Anônimos. Estes seriam sórdidos, implacáveis, cruéis e impiedosos. Este pensamento fazia as mulheres tremerem e estremecerem em seu íntimo, pois imaginavam o que seria delas e dos seus, caso tal invasão se concretizasse. Sabiam que o lugar mais seguro do reino seria perto do rei, de preferência em sua família. O rei, por outro lado, vivia confiante, pois seu reino já durava séculos sem sofrer nenhuma derrota para nenhum inimigo, por ter os melhores soldados, os melhores armamentos bélicos, não sofria com escassez de víveres, era famoso pela sua prosperidade e, como se não bastasse, era conhecido como o reino cujos habitantes eram os mais bem instruídos de todo o mundo conhecido. Não há com que se preocupar, pensava Dante, que inclusive, aparentemente, contraditoriamente, se preocupava com as táticas dos inimigos e sabia quem cada um deles era. Ele fazia bem o dever de casa deixado por seu pai. O rei também, no alto de sua sagacidade, se apercebia de como era visto por suas súditas. Sabia que era um baluarte em meio a seus súditos, e sabia o quanto isso o tornava cobiçado. Gostava de olhar nos espelhos palaciais a cada manhã seus cabelos acastanhados que cairiam logo mais sobre seus ombros, debaixo de sua coroa dourada, ornamentada pelo verde das esmeraldas e pelo azul das turmalinas, para ser visto por todos que tinham o privilégio de lhe dirigir a palavra diariamente como membros do Conselho Real. Daí vem a sua fraqueza, sua vaidade. Logo saberemos por que esta foi sua fraqueza. Por ora, basta sabermos qual o resultado mais imediato dela. Dante Lobino se casou muito jovem, com apenas 22 anos, com uma moradora do castelo quando ele ainda era príncipe. Eles cresceram juntos e, apesar de a amar de uma forma inefável, nunca havia conseguido declarar seu amor por ela, talvez exatamente por causa da intensidade deste amor. Esta era, de fato, a única coisa que o fazia tremer no íntimo. Magnolia Niedelon era o nome dela. Mulher formosa, de cabelo loiro escuro, semblante de certa forma perturbador, que atordoava os homens que o fitavam por muito tempo. Seu sorriso era contagiante, mas misterioso. Mas o que havia conquistado o intrépido coração do então príncipe Lobino foi, na verdade, o seu choro. Certa vez, ao voltar de uma missão de inspeção de uma das províncias, ele a avista, escanteada, sentada à beira de uma das árvores do jardim palacial que o cercava por todos os lados. Do lado esquerdo, um pouco afastado, cerca de um tiro de pedra, lá estava ela com as mãos no rosto, em prantos, como alguém que acaba de perder seu animalzinho de estimação preferido. De repente, iluminada pela luz do pôr do sol, ela se assusta ao escutar seu nome. Mag, está tudo bem?
Pergunta Dante. Tentando disfarçar seu choro, ela responde. Sim, está tudo bem. Apenas com um pouco de dor de cabeça. É mesmo? Nunca te vi assim, chorando por causa de uma dor de cabeça, objetou ele. Ela dá um breve sorriso desconcertado e responde. Sempre há uma primeira vez. Mag, eu te conheço. Sei que alguma coisa está te perturbando. Ele se aproxima, se agacha e, olhando para o pôr do sol, continua. Nos conhecemos desde criança, e sei que uma dor de cabeça não te faria chorar assim. Ele olha para ela. Você sabe que pode confiar em mim. Sempre conversamos sobre muitas coisas. Então, se quiser me falar de seu problema, sou todo ouvidos. Após alguns segundos de silêncio, ela dá o primeiro sinal de que o desabafo logo viria. É que... É que... acho que é bobagem minha. Não devia me sentir assim. Não me sinta à vontade para falar porque tenho certeza que você vai rir de mim por estar me sentindo tão mal por causa de uma bobagem dessas. Ele segura em sua mão e destaca seu dedo anelar. Mag, veja este anel. O anel era de ouro e ornamentado com diamantes azuis. Tira também do próprio bolso uma pedrinha comum que apanhou em um riacho próximo da província onde estava, e diz: Agora veja esta pedrinha e me responda. Por que a pedra do seu anel é tão valiosa e a que está na minha mão, não? Após uma breve avaliação, ela responde: Não sei. É simples. Tudo depende do impacto que a imagem de cada uma causa em quem a observa. As pessoas ficam deslumbradas com o brilho do diamante. Já com esta simples pedrinha, ninguém se importa. Este anel, para você, já não tem tanto valor porque você está acostumado com brilhos como este desde a sua infância. Mas ele terá um grande impacto em uma camponesa pobre que nunca viu um desse. E se você estivesse andando em um deserto escaldante e eu lhe apresentasse um odre com água e este anel, e te falasse para escolher, com certeza você escolheria o odre, porque o anel, naquela situação, não teria praticamente nenhum valor para você. Então a importância de um assunto está no quanto ele nos afeta pessoalmente, e não no valor que os outros dão a ele. Se alguma coisa está te fazendo chorar, é porque ela é importante para você. Ele coloca a pedrinha no bolso e continua, tomando uma coragem que nunca havia tido, limpando as lágrimas dela com os polegares. E eu nunca trataria como uma simples bobagem uma coisa que te faz chorar. Então me fala o que é. Tá bom. Responde ela, virando seu rosto para o outro lado e percebendo que havia algo diferente na forma que ele a tratava naquele dia. Acontece que, como você sabe, nasci e cresci aqui. Embora já tenha viajado algumas vezes para outros lugares com meus pais. E minha vida sempre tem sido assim, indo de uma parede palacial para outra, entre meu aposento e a sala musical, entre o palácio e o jardim, entre o jardim e o pomar. Por isso fico me perguntando, será que minha vida um dia vai ter sentido? Pois meu pai não quer que eu viva em nenhum outro lugar a não ser o palácio. Tudo isso me deixa muito triste e desanimada, pois não vejo sentido para a minha vida assim. Não me sinto feliz aqui, apesar de ser tudo muito bonito. Gostaria que alguma coisa desse sentido à minha vida. É isso, pois não aguento mais esse sentimento de vazio dentro de mim. Dante responde, de fato, muito surpreso. Apesar de nos conhecermos há tanto tempo, nunca havia percebido que se sentia assim. Posso dar minha opinião sobre o que acontece com você? Sim. Não creio que são as coisas do palácio que te cansaram. Creio mesmo que está faltando alguma coisa na sua vida que te complete, que te realize plenamente. Creio que, inconscientemente, você se apercebe dessa incompletude. E isso sim te faz ficar assim. Mas o que será que está me faltando? Dante, apesar de temeroso por não saber como falar a sua amada sobre seu amor por ela, responde de forma pouco insegura, segurando em suas mãos e olhando fixamente em seus olhos. Com certeza, alguém que preenche o vazio que você sente. Alguém que te entenda,
que conheça seus sentimentos e, principalmente, alguém que te ame de verdade. Após o que, ele suavemente toca os cobiçados lábios dela com seus próprios. E foi assim que surgiu o grande amor entre Dante Loubino e Magnolia Niedelon. Os próximos 2 anos de suas vidas foram repletos de alegria, felicidade e principalmente amor. Todos no castelo percebiam no rosto de Magnolia o sorriso frequente que havia expulsado seus constantes episódios de cabeça baixa, escanteamentos e silêncios prolongados. Dante Loubino se mostrou ser o que faltava na vida dela. Uma coisa que ele não sabia é que ela também o admirava desde criança, mesmo quando brincava com as outras crianças no castelo, correndo pelo jardim palacial. Mas, assim como ele, nunca conseguiu demonstrar sua admiração por ele de forma mais explícita. Ela sempre admirou sua bravura, sagacidade e sabedoria ao lidar com situações difíceis, além de ser um diligente aluno da escola palacial, estando sempre entre os melhores alunos da classe. Nesses 2 anos se noivaram e se casaram, ele agora com 22 anos e ela com 21. Em sua festa de casamento, todos os nobres de Dona Condor e das províncias estavam presentes. Eles receberam todas as honrarias e presentes que um casal naquela época poderia almejar. Ela estava linda, com seu vestido branco, coroa brilhante de prata e cheia de pedras preciosas sobre sua cabeça, e um sorriso lindo e encantador estampado em seu rosto. Ele, como um verdadeiro príncipe, postura firme e confiante. Coroa de ouro, também brilhante, e, como sempre, ornamentada. O castelo estava todo ornamentado e iluminado com tochas desde os 2 portos, frontal e traseiro, até o portão de entrada nas muralhas, e também no pátio interno. O castelo ficava em uma ilha, estrategicamente para protegê-lo de invasões. Ao leste havia uma ilha maior, onde havia 8 províncias. Ao sul, uma pequena ilha de apoio às embarcações. Mais ao sul, uma outra ilha menor, com cerca de 1/4 do tamanho da ilha maior, que abrigava mais 2 províncias. Já no continente, mais 10 províncias, totalizando 20 províncias. Apesar de ser o reino mais famoso e próspero de sua época, era também o mais odiado pela maioria dos outros reinos, exatamente por causa de sua prosperidade, que suscitava grande inveja nos demais reis. Mas como a localização do castelo o tornava difícil de ser atacado, e por ser cercado pelos melhores soldados, armamentos e estratégias, seus habitantes se sentiam relativamente seguros. Realmente, nenhum outro reino teria condições de vencê-los. Mas a vaidade e o orgulho do rei, sim. Dante e Magnolia, como era de se esperar, continuaram morando no castelo. Tiveram seu primeiro filho 2 anos após seu casamento, a quem chamaram de Otto. Todos diziam que este tinha os olhos e boca da mãe, mas o olhar do pai. Foi o ano mais feliz de Magnolia, com um marido que amava e protegia, e um filho a quem dedicava toda a sua atenção e amor de mãe. Porém, tudo mudaria de forma muito abrupta na vida do então príncipe Dante, apenas 2 anos após o nascimento de seu primogênito. Dante tinha a função de inspecionar o exército de todas as 20 províncias a cada ano. Inspecionava como estavam as armas, as instalações e, principalmente, o treinamento dos soldados, já que era ele mesmo um exímio lutador quando tinha apenas 26 anos de idade. Seu pai, o rei, sempre lhe ensinou que para ser um futuro rei vitorioso, todos os conhecimentos, sejam eles quais fossem, seriam úteis, e que ele deveria dominar todas as artes que pudesse, ao máximo que conseguisse. Ele levava isso muito a sério, ao ponto de se tornar o melhor guerreiro do reino e um homem de cultura invejável, sabendo citar de cor mais de 1000 provérbios. Todo esse sucesso fez com que, pouco a pouco, o modesto príncipe fosse se tornando um homem orgulhoso e soberbo. O poder realmente estava lhe subindo a cabeça. Deixou que o poder fosse lhe corroendo a modéstia, começando a se tornar muito confiante em suas próprias habilidades. Não confiava mais em ninguém. Achava que se alguma coisa tivesse de ser bem feita, tinha de ser feita por ele mesmo.
passou a não mais ser tão amistoso com os poucos reinos que demonstravam ser seus amigos, desconfiando que todos queriam a derrocada de seu reino. Seu pai, o antigo rei, evitava deixá-lo em contato com esses reinos amigos, pois percebeu sua mudança de comportamento. Em breve viria o pior golpe de sua vida, vindo não de um dos punhos ou espada de algum soldado, mas de sua própria vaidade. Um dia pela manhã, após ter discutido com seu pai quando este tentava lhe chamar a atenção sobre os perigos de suas novas atitudes, o príncipe se enfureceu muito. Seu pai exaltou suas habilidades, mas lhe disse que ele precisava confiar mais em seus súditos que já demonstravam lealdade há anos, e que precisava honrar os reinos com quem tinha negócios em comum, e que também nunca haviam demonstrado sinais de traição. Mas o príncipe não gostou de ser repreendido assim por seu pai, já que, em sua cabeça, ele estava zelando pelos interesses do reino com a maior dedicação e sensatez possíveis. Nesta conversa houve muitos desabafos indesejáveis para ambos os lados. O príncipe acusou seu pai de não estar se preocupando com possíveis traições, tanto dos outros reinos como de súditos do próprio reino, e de estar sendo descuidado e ingênuo com os perigos ocultos. Logicamente, o rei não gostou de ser afrontado dessa maneira por seu próprio filho, a quem havia instruído com todo o conhecimento que tinha e com toda a dedicação que pudera. Disse a ele que, apesar de não poder lhe negar o reino quando chegasse a hora, visto ser ele o único filho homem do rei, esperava que o reino não pagasse pelo seu extremo orgulho e arrogância. Após essa conversa, o príncipe saiu da presença do rei extremamente furioso. Já o rei se mostrou extremamente pesaroso por ter tido de dizer coisas que não queria a seu filho amado, e por também ter tido de ouvir dele coisas que também não queria ter ouvido. Mas essa conversa serviu para mostrar-lhe o quanto seu filho estava irreconhecível, o quanto havia mudado, e ele não havia percebido. E também o quanto estava fora de controle. Outrosim, percebeu que não adiantaria tentar falar com o príncipe mais uma vez, pois havia um semblante determinado e um tom de voz muito assertivo nas palavras do príncipe. O rei sabia que apenas Magnolia ainda detinha alguma atenção real vinda do príncipe, e decidiu convocá-la à sala do trono. Ao entrar perante o rei, inicia-se a conversa entre os dois. Majestade, deseja me falar? Sim, sente-se, minha filha. Como está meu neto? Está bem, cada dia mais levado como toda criança. Traga-o aqui mais tarde. Ele me ajuda a esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. Claro, majestade. Magnolia, a convoquei aqui porque estou com um problema com Dante e preciso de sua ajuda. Ele mudou muito nesses últimos anos. Já não é mais aquele jovem sensato e modesto que conhecíamos. Parece que suas habilidades e consecuções estão lhe corroendo o bom senso e ofuscando sua visão. Além de não confiar mais em ninguém, se recusa a ouvir meus conselhos. Duno Condor precisa de um rei com as habilidades dele, mas não com a personalidade dele. Entende? Sim, majestade. Mas como poderei ajudar? Percebo que ele já não me escuta mais. Ele pensa que me superou e que não precisa mais dos meus conselhos, e que eu não consigo entender as preocupações dele. Ele me superou, sim, em muitas coisas, mas não na experiência. Não gostaria que ele herdasse o reino com essa falha na personalidade, pois isto pode ser desastroso para todos, inclusive para ele mesmo. Sei que ele tem uma grande admiração por você. Ele te ama muito, talvez mais do que a si mesmo. Talvez a você ele ainda escute. Quero que tente conversar com ele e fazê-lo entender que ele precisa recobrar a consciência que tinha antes e que precisa ouvir meus conselhos. Caso contrário, ele tomará muitas decisões erradas no futuro, baseadas em suspeitas infundadas. Tente ter uma conversa franca, mas calma, com ele. E ajude-o a ver sua falha. Sim, majestade. Farei o possível, mas não garanto êxito, pois também já notei nele essa tendência de decidir tudo sozinho e de não confiar mais em ninguém. Tente. Faça o melhor que puder. É tudo o que peço. Sim, majestade. Amanhã pela manhã falarei com ele. Mais tarde trarei Otto para vê-lo. Vai ser ótimo ver meu neto.
Dante não estava mais incumbido de cuidar das tropas das províncias como antes. O rei havia decidido, durante a gravidez de Magnólia, removê-lo do cargo de inspetor de forma gradual. Havia decidido que Dante deveria encontrar outro soldado à altura do cargo para substituí-lo nessa função, já que ele havia aprendido tudo o que precisava saber sobre todo o reino e havia posto em prática suas habilidades de soldado durante os anos que passaram exercendo esse cargo. O rei fez isso porque queria que seu filho, dali em diante, se dedicasse mais à administração do reino no palácio e tivesse mais tempo para sua família. No dia seguinte, chega o momento e a vez de Magnólia tentar alertar seu amado marido sobre o pior inimigo dele. Como sempre, carinhosa que era, deitada ao seu lado, de fato sobre seu peito, com as janelas de seu aposento abertas, de onde frequentemente observavam a alvorada e sentiam a brisa da manhã, quando Dante não precisava sair a algum afazer. Ela, com muito tato e sabedoria, começa a lhe falar. Adoro ficar observando o dia nascer daqui, sentindo essa brisa. Eu também. E ainda tenho o privilégio de poder observar esses lindos olhos castanhos, cor de avelã. Magnólia dá um sorriso meio envergonhada. Gostaria que isso nunca acabasse. Às vezes fico pensando se alguma coisa algum dia poria fim à nossa felicidade. E o que poderíamos fazer com antecedência para impedir. Dante fica calado, pensativo por um instante. Então diz: Não há nada ameaçando de imediato o reino, minha querida. Não que eu saiba. Mas há sim um perigo velado que futuramente pode nos trazer problemas. Qual? Não gostaria de falar disso agora, pois nossa manhã está divina. E não gostaria de estragar tudo falando de assuntos administrativos. Ela, apesar de saber que ele quis preservar um momento e esquecer um pouco do dia a dia, volta a recostar sua cabeça em seu peito com um sentimento de frustração por não ter conseguido ainda dar início à conversa que gostaria. Já são agora 7h20 da manhã, e ela decide dar início à pretendida conversa mais uma vez, dessa vez com sucesso. Meu amor, gostaria que me dissesse o que o preocupa em relação ao reino. Sou sua mulher e estou aqui para dividir com você todos os momentos, bons e maus, e não apenas os bons. Diga o que o preocupa, por favor. Dante se chateia um pouco porque não queria de novo tocar no mesmo assunto do dia anterior que o levou a se desentender com seu pai e correr o risco de se desentender pela primeira vez com aquela que ele escolheu para passar o resto de sua vida. Magnólia, por favor, não quero estragar nossa manhã com assuntos burocráticos. Quem sabe um dia desses eu fale. Percebendo que talvez ela estivesse a par do que havia acontecido no dia anterior entre ele e seu pai, ele pergunta: O que meu pai lhe falou? Ao que ela hesitantemente responde: Falou que vocês se desentenderam por causa das tuas suspeitas sobre os súditos e amigos do reino. Ele também ficou chateado por você parecer não ouvir mais os conselhos dele antes de formar sua opinião sobre as coisas. Dante percebe que não tem mais como fugir desta conversa com Magnólia e continua: Meu amor, não é que eu não leve mais as opiniões dele em conta. Acontece que sinto que meu pai confia demais em todos e que talvez alguém mal intencionado possa se aproveitar da boa vontade dele, fazer conluio com reis inimigos e até mesmo formar alianças para nos derrubar. Devemos confiar sim nos nossos súditos e amigos, mas com certas ressalvas. Mesmo que os súditos e amigos tenham mostrado lealdade já de longa data? Dante pensa por um instante. Sim, mesmo assim. As pessoas mudam e nada impede que os leais de longa data deixem de ser leais. Notando o quanto seu sogro e rei estava certo sobre a mudança de personalidade de Dante, Magnólia suspira e diz: Não queria ter de dizer isso porque, afinal de contas, você é o príncipe e eu sou apenas a esposa do príncipe. Mas acho que deveria reconsiderar sua opinião. Entendo que esteja com boas intenções, mas o reino vem sobrevivendo assim já há muito tempo. E nada de mal aconteceu até agora. Seu pai é amado e respeitado por todos,
E nenhuma situação grave surgiu desde que ele herdou o trono. Mag, entendo que esteja querendo ajudar meu pai, mas não podemos ser tão ingênuos e pensarmos que estamos cercados apenas de amigos. Acredito que temos sim pessoas leais ao reino, mas não conseguimos saber o que existe no coração de cada um. Mas não seria o caso de não levantarmos suspeitas sem evidências? Você está se baseando apenas em sua intuição. Argumenta Mag, com um tom brando, mas firme. Dante responde já um pouco aborrecido por ela continuar argumentando de uma forma tão insistente. Não. Mag, há coisas que você não sabe, e apenas nós, soldados, ficamos sabendo pelo reino afora. Nem meu pai, sendo rei, está a par de certas coisas. É por isso que insisto na minha intuição, pois não se trata de pura intuição. Há evidência, sim. Apenas não quero entrar em detalhes sobre elas. Ela se senta na cama. Eu não quero ser inconveniente e parecer que estou querendo me intrometer nos assuntos do reino, mas gostaria que você confiasse em mim e pudesse ser mais claro sobre essas evidências, pois esse assunto gerou um conflito entre seu pai e você. E gostaria de poder ajudar de alguma forma a corrigir as coisas entre vocês dois. Seu pai gosta muito de você, e eu também. Por favor, meu amor, me deixe ajudá-los. Suplica Mag. Mas Dante, pela primeira vez, se irrita mais severamente com ela, raciocinando que ela está sendo muito emotiva, já tendo sido informada de que há informações que ela ignora e ainda assim insistindo em ter parte na solução do problema. Além disso, raciocina que ela não estaria confiando na capacidade dele de resolver os problemas do reino que lhe competem. Estas já são atitudes resultantes de sua mudança de personalidade. Então ele se senta ao lado da cama, de costas para ela, e responde de forma mais áspera, ignorando seu pedido brando e meigo. Mag, eu sei que você está bem intencionada, mas não preciso que minha mulher venha me dizer o que fazer, ou como deveria lidar com meu pai. Peço que cuide dos assuntos palaciais que lhe competem, que são a organização dos objetos e que mantenha as coisas em ordem. Fazendo assim já nos ajuda. Magnólia sente uma profunda dor por estar ouvindo seu marido lhe falar com aquelas palavras duras e ríspidas. Sentiu na própria pele a mudança de personalidade dele. Então, ela, humilhada que estava se sentindo, responde já com lágrimas nos olhos. Não acredito que está me tratando assim, como se eu fosse apenas um objeto. Estou tentando fazer o melhor para ajudar a você e seu pai. Estou tentando fazer o melhor porque acredito que te ajudar num assunto que é também familiar seja a coisa certa a fazer. Nunca me senti tão humilhada, nem quando vivia chorando pelos corredores do castelo. Ouvindo isso, Dante percebe que passou um pouco dos limites, mas fica dividido entre tentar consertar as coisas com sua amada e fazer-lhe entender o limite em que ele gostaria que ela se mantivesse em relação aos assuntos administrativos do reino. Ele tenta alisar seus cabelos. Mag, diz ele, mas ela reage se afastando e dizendo: Agora não. Você já demonstrou que eu sou para você. Sou apenas aquela que mantém as coisas em ordem para, quando você chegar, encontrar tudo do jeito que você gosta. Ele tenta argumentar com ela, mas ela se levanta e começa a vestir a roupa, sempre se negando a continuar a conversa. São agora 7h50 da manhã. Magnólia já está vestida e diz a Dante que vai espairecer um pouco e que mais tarde voltaria. Ele insiste e diz que vai com ela. Ela rejeita, dizendo que quer ficar sozinha e que conversariam mais tarde. Ele percebe pela determinação dela que realmente será melhor deixá-la sozinha e tentar conversar de novo quando ela estiver mais calma, imaginando que ela sairia a pé, como sempre fazia, para andar pelos jardins palaciais. Ao chegar ao portão de acesso interno do castelo, ela manda que um dos soldados lhe disponibilize um cavalo. O rei havia proibido que as cortesãs saíssem sozinhas a cavalo. Elas deveriam sempre estar acompanhadas por suas criadas neste caso. Só havia um dos soldados ali no momento. Vendo que ela está sozinha, o soldado objeta. Desculpe, Alteza, mas não posso atender vosso pedido se não estiver acompanhado por sua criada. São ordens do rei. Ela se indigna muito por estar bastante transtornada com tudo que acabara de acontecer entre ela e seu marido,
Então pergunta: Soldado, há quanto tempo está aqui? Há 6 meses, Alteza. Pois saiba que perderá meu favor agindo assim. Desculpe, Alteza, mas são ordens do rei. Não posso deixar de cumpri-las. Apenas o rei pode autorizar sua saída a cavalo desacompanhada, e eu precisaria que o próprio rei viesse autorizar, ou que ele enviasse uma autorização por escrito, assinada por ele, contendo seu sinete. Ela se sente muito entristecida porque gostaria de se afastar um pouco do palácio sozinha e tenta apelar para os sentimentos do soldado. Com sua voz meiga, demonstrando profunda tristeza e sofrimento, ela diz: Soldado, por favor. Estou precisando me ausentar por alguns momentos do palácio. Preciso fazer uma coisa muito importante para a família real. Imagine o quanto o rei será grato a você depois que eu conseguir ajudar-lhe em uma coisa que será muito importante para a manutenção do reino. O rei não consegue prever todas as situações, e algumas delas devem ser tratadas como exceção. Pois bem, esta é uma exceção. Então, use o bom senso e libere o cavalo para mim, por favor. Serei eternamente grata por isso. Nesse momento, o soldado, que ainda era muito jovem e imaturo, com apenas 20 anos de idade, se sente comovido com o pedido e argumentação de Magnólia e termina por lhe ceder o cavalo, contrariando o decreto do rei. Alteza, poderia pelo menos me dizer aonde pretende ir? A prainha pedregosa. Assim parte ela em direção ao seu destino. Chegando lá, ela desce do cavalo e o amarra em uma parte próxima da praia onde ainda havia terra. Anda até a areia da praia e se senta. Os pensamentos inquietantes lhe voltam à mente. Aqueles sentimentos que há anos ela não mais experimentava estão agora mais acesos do que nunca. Mas ela continua pensando em como reverter a situação. Pensa se não seria melhor ela não tocar mais no assunto e deixar ver se Dante se daria conta por si mesmo sobre o que ela e seu sogro, o rei, consideravam ser um erro da parte dele. Ela está sentada na areia da pequena praia, observando as ondas quebrarem nas rochas do mar, bem como desaparecerem na areia da praia. Sente o vento suave em seu rosto, o que pouco a pouco vai lhe acalmando novamente e fazendo com que ela vá recobrando o ânimo. Enquanto isso, no castelo, Dante decide procurar o paradeiro de Magnólia. Vai até Quebede, a criada dela, para ver se ela sabia onde Magnólia havia ido. Após ficar sabendo que ela não havia falado com Magnólia naquele dia, ele se dirige à casa de guarda para perguntar aos soldados se ele sabia onde ela havia ido. Após verificarem os registros do dia e não encontrarem nada, pois Dominique, o soldado que havia liberado o cavalo, não lançou este fato nos registros, informam a Dante que não sabiam aonde ela havia ido. Já fazia cerca de 1 hora que Magnólia havia saído do castelo naquele momento, sendo já por volta das 9. Dante estava muito preocupado e com um mau pressentimento, porque sabia o estado com que sua esposa havia saído de sua presença mais cedo, e este sentimento estava estampado em seu rosto. Após olhar em volta do jardim pelas atalaias e não a avistar, decide ir em busca dela em seu cavalo. Ao montar no cavalo, Dominique lhe faz um sinal indicando que queria falar-lhe algo. Ele espera. Dominique, muito constrangido, pois no fundo sabia que havia cometido um erro ao liberar o cavalo para Magnólia naquelas circunstâncias, e ainda omitir a informação dos registros, lhe revela o ocorrido. Alteza, eu sei aonde ela foi. Então diga, aonde? Ela saiu dizendo que iria à prainha pedregosa, senhor. Mas daqui lá é um pouco longe. Ela foi a pé? Não, senhor. E por que Quebede não a acompanhou? E por que esta informação não consta nos registros? É que ela me parecia muito preocupada com alguma coisa, Alteza. Parecia que tinha algo importante e incomum para resolver. Me pediu que liberasse o cavalo para que ela pudesse sair. Eu a avisei que não poderia liberar o cavalo sem ela estar acompanhada, mas ela insistiu que precisava ir sozinha. Por isso, decidi não lançar no registro. Seu imbecil! Ela não sabe andar a cavalo muito bem. Não devia ter liberado o cavalo, principalmente pelo fato dela estar sozinha.
Você está detido por infringir uma ordem oficial do rei. Guardas, prendam este soldado. Imediatamente os guardas detêm o soldado Dominique, tirando-lhe a espada e o conduzindo à masmorra do castelo, até que o príncipe e o rei decidissem o que fazer com ele. Temendo pelo que poderia acontecer, Dante convoca mais 4 soldados para acompanhar até a prainha pedregosa para encontrar Magnólia. Sua preocupação era justificada, e seu pressentimento, certeiro. Bem enquanto Dante conversava com Dominique, Magnólia decidira ir até outro ponto da Ilha Real. Mas ao montar no cavalo e iniciar a cavalgada, uma serpente marinha se arrasta na frente do cavalo, o assustando e fazendo com que ele empinasse, arremessando Magnólia ao chão. Ao cair, ela choca a cabeça contra uma das pedras, perdendo imediatamente os sentidos. Ao chegar ao local, Dante se depara com a cena mais desesperadora de sua vida. Ele vê o cavalo de Magnólia distante, e ela, caída e desacordada, com a cabeça ensanguentada. Ele logo desce do cavalo, desesperado, e vai a seu encontro, temendo pelo pior. Ao se aproximar, verifica seus sinais vitais e vê que ela ainda respira. Fraco, mas respira. Ele chorava muito, tanto de tristeza como de pesar, pois se sentia culpado pelo que acabara de acontecer a ela. Ficou falando em voz baixa enquanto chorava. Foi tudo culpa minha. Os soldados tentavam acalmá-lo, mas ele não se deixava consolar. Ordenou a 2 soldados que fossem ao castelo buscar uma carroça de transporte de feridos para levá-lo de volta, e assim eles fizeram. Já no castelo, a levaram desacordada para seu aposento. Chamaram os médicos do castelo, mas seu ferimento era por demais sério. Fizeram tudo o que podiam e sabiam, mas em vão. Naquela mesma noite, Magnólia Niedelon já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Naqueles dias, fizeram seu funeral com todas as honrarias que se faziam aos nobres. Ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer a uma mulher tão jovem e bela como ela. Dante ficou inconsolável durante aqueles dias tenebrosos de sua vida. Não dormia direito, tinha pesadelos terríveis, chorava muito e ficava pensando no seu pequeno Otto, que tinha apenas 2 anos de idade e não conheceria a mãe, tomando para si a culpa pelo que havia acontecido. Naqueles dias, mais do que nunca, ele precisou contar com o apoio de seu pai, o rei, e de sua mãe, a rainha. Ele se arrependeu amargamente de ter se desentendido com seu pai e com Magnólia. Raciocinou que não deveria ter discordado tão abertamente de seu pai e deixado que ele decidisse o que fazer após tê-lo informado de suas suspeitas. Foram dias terríveis para todos no castelo. O rei também se sentiu pesaroso por ter pedido a Magnólia para falar sobre aqueles assuntos com Dante. Também se sentiu culpado pelo que aconteceu, e admitiu esse sentimento perante Dante na tentativa de tentar fazê-lo se sentir menos culpado. Uma semana após o trágico desfecho, o rei se dispôs a julgar o ato de insubordinação de Dominique. Após ouvir tudo o que havia acontecido naquele dia, de ouvir as declarações de Dominique e de todos os envolvidos, e de também ouvir seus conselheiros, entendeu que Dominique havia sido um grande culpado pelo trágico acidente de Magnólia, pois se tivesse obedecido à ordem oficial do rei, aquilo teria sido evitado. Segue o proferimento da sentença do rei e do surpreendente acontecimento na sala do trono. Devido ao ato de insubordinação do soldado Dominique Soren por não cumprir uma ordem oficial do rei ao permitir que uma cortesã saísse a cavalo desacompanhada, e pelo fato deste ato ter resultado na morte da cortesã Magnólia Niedelon, o referido soldado está condenado por esta corte à prisão vitalícia, que deverá ser iniciada imediatamente após o encerramento desta sessão. O réu deseja falar alguma coisa? Sim, majestade. Gostaria de dizer que sinto muito pelo que houve. Se pudesse voltar atrás, nunca desobedeceria a ordem do rei. Peço perdão a todos pelo ocorrido. Apenas isso. Pois bem,
Declaro encerrada a sessão. Neste momento, Dante toma a palavra. Um momento, Majestade. Eu sei que nos últimos tempos tenho discordado de muitas de vossas decisões, coisa que prometi a mim mesmo que não continuaria acontecendo. Mas preciso fazer um pedido que acho justo, embora, mais uma vez, significará mais uma discordância minha a uma de vossas decisões. Pois não. Diga, meu filho. Eu concordo que o soldado Dominique teve grande responsabilidade no acidente de minha amada Mag, e também concordo que ele desobedeceu claramente a um decreto do rei. Mas condená-lo à prisão vitalícia não seria justo, a meu ver. Apesar de ter cometido os referidos crimes, ele teve a boa intenção de tentar ajudar o reino em uma coisa que ele acreditou sinceramente que seria a coisa certa a fazer. Infelizmente, Magnólia o pressionou de uma forma muito intensa, afirmando que precisava resolver um assunto familiar e real. Então, acho que devemos ver aí uma atenuante. Além disso, a situação toda não se originou com o soldado, e sim comigo. Fui eu que dei origem a tudo isso ao insistir na minha ideia e me desentender com Magnólia. Então, gostaria de pedir que Vossa Majestade reconsiderasse a sentença, levando em conta ainda o fato dele ser um jovem e, portanto, imaturo. Entendo que Vossa Majestade esteja querendo aplicar a pena máxima por se sentir obrigado a me ajudar em me sentir menos culpado. Mas entendo que todos nós devamos aprender a conviver com nossas culpas, aprendendo com nossos erros e sendo humildes para reconhecê-los. Até porque eu conheci a Magnólia bem o bastante para saber que ela odiaria saber que alguém levou a culpa por uma atitude dela. Ao sair com o cavalo desacompanhada, ela com certeza gostaria de ser a única responsável por isso. E qual seria a sentença justa, na tua opinião? Pela insubordinação, creio que ele deva ser expulso do exército de Duno Condor. E pela responsabilidade no acidente, penso que 1 ano de prisão e uma proibição de entrar novamente na Ilha Real seria justo. Está certo. Que seja aplicada então as tuas resoluções. E assim pagou Dominique pela sua insubordinação. Após cumprir 1 ano de prisão, foi conduzido à sua província natal, tendo de conviver dali em diante, a cada dia, com o peso de sua consciência pela responsabilidade no acidente, pelo remorso, ao lembrar que poderia ter evitado tudo se simplesmente tivesse sido mais rígido na aplicação das leis, pela frustração por não ter conseguido ser um grande soldado do exército real Duno Condorês, e pelo constrangimento por, no final de tudo, ainda ter sido livrado da prisão vitalícia por aquele que, comumente, seria considerada a pessoa mais interessada em vê-lo pagando pelos seus erros. E foi assim que findou o grande e efêmero romance entre Dante Lobino e Magnólia Niédelon, mas não o seu amor por ela. Pelo contrário, este aumentou ainda mais, a ponto de ele se tornar um homem incompleto, assim como Magnólia era antes do início de seu romance. Os acontecimentos a seguir serão determinantes para a chegada dos temidos Anônimos e para a derrocada de Duno Condor.